Olá, meus irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos aqui nos preparando para começar este culto que apresentamos ao Senhor nosso Deus, que cheio de graça e de misericórdia nos acolhe em sua santa presença. Quero consultar as pessoas que já estão conosco, que já entraram, como é que lhes chega o som e a imagem aí em suas casas. Por favor, Hélio, me dê aí um feedback, Gessione, como é que está chegando aí o som, o vídeo, se está claro, se está tudo em paz. Meus irmãos, é uma verdadeira alegria o estarmos juntos aqui e podermos celebrar ao Senhor, prestar-lhe culto, bendizer o seu nome. É de fato um motivo de grande contentamento para a minha alma poder estarmos juntos. Nós somos a paróquia anglicana da Santíssima Trindade, uma comunidade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana do Recife. Nós temos como bispo diocesano Dom João Câncio Peixoto. O pároco de nossa comunidade é Dom Filadelfo Oliveira, e em seu nome eu saúdo a todos e todas que estão conosco nesta manhã de domingo, nessa especialíssima manhã de domingo, para que celebremos o seu nome, para que glorifiquemos o seu nome. Hoje eu estou aqui com esta camiseta com a imagem de São Francisco de Assis, uma figura que para mim é extremamente importante desde a minha juventude. Eu tenho refletido e meditado sobre a pessoa, a vida, o ensino, o ministério de São Francisco de Assis. E lhe dou este abraço. E lhe convido agora para que juntos comecemos a nossa adoração a Deus, trazendo à memória uma oração escrita ainda no século XII por São Boaventura. Assim diz esta oração: Tu fazes todas as minhas obras, Senhor. Diante de ti nada sou, nada posso. Se vivo, é dom teu. Sem tu, nada posso fazer. A ti, clementíssimo Pai das misericórdias, ofereço o que é teu. Indigno como sou, confio-me a ti, reconhecendo humildemente ter sido ingrato por todos os teus dons. Louvor a ti, glória a ti, ação de graças a ti, ó Santo Pai, eterna majestade, pois com teu infinito poder me criaste do nada. A ti louvo, a ti glorifico, a ti dou graças, ó Santíssimo Filho do Pai, pois me livraste da morte por tua sabedoria eterna. A ti bendigo, a ti glorifico, a ti adoro, ó Santíssimo Espírito Santo, porque com tua misericórdia santa e clemência me chamou do pecado à graça, do século à vida religiosa, do exílio para o país, do trabalho para o repouso, da tristeza para a alegria, a doçura, as delícias da felicidade, a qual Jesus Cristo, Filho de Maria, nos concede que, com o Pai e com o Espírito Santo, vive e reina para todo sempre. Amém. Oração de São Boaventura à Santíssima Trindade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós, reunidos alegremente na presença do Senhor, tenhamos este prazer, este contentamento de lhe bendizer o nome, nos sentindo aconchegados diante dele, pois nada neste mundo é refúgio para as nossas almas. Eu gosto, viu, Cláudia, desta expressão que vem da tradição budista, mas que muito antes dela
já estava nos escritos de Salomão a palavra refúgio. Refúgio representa, aponta a ideia de lugar seguro, de lugar pacificado, de lugar livre dos medos, dos receios, das incertezas de cá fora. Salomão, Davi, seu pai, ambos gostavam de se referir a Deus como cidadela, como fortaleza, como alto refúgio, lugar onde nós nos sentimos protegidos. Na tradição budista, o refúgio é o Dharma, é o ensino, é também a Buda, a sabedoria encarnada, e é a Sangha, a comunidade. O nosso refúgio, o nosso único refúgio, está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Somente nele podemos encontrar essa paz, essa segurança, a quietude de que tanto precisamos. Que o Senhor nos abençoe e nos ofereça de fato. E para que fruamos, Fabrício, este refúgio plenamente, importante é que nós depositemos aos pés do Senhor todos os nossos receios, todas as nossas culpas, todos os nossos medos. Por isso eu lhe convido para um momento de confissão de pecados, de assunção de nossas responsabilidades, de nossas contradições, de nossas incoerências. E a partir disso, um lançar-se nas mãos do Senhor de modo absoluto e pleno. Que o Senhor nos envolva com a sua graça, com o seu poder. Se a oração de São Boaventura que lhes fiz estava aqui no nosso Companheira Devocional, que é um texto da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, onde eu, Gessione, Cláudia, nós participamos quase que diariamente, nos reunindo. Agora, esse tempo de confissão vem do nosso livro de oração comum. Esse livro que é muito especial para nós, porque nele encontramos um caminho para a nossa relação mais próxima e vital com Deus. Portanto, é importante que nós nos entreguemos ao Senhor de nossas vidas, pacificados e absolutamente conscientes de seu amor por nós. Ó Deus eterno, nós nos entregamos a Ti e Te oferecemos as nossas vidas. Como disse o nosso irmão São Boaventura, nós temos consciência de nossas fraquezas, de nossas falhas, de nossas contradições. Te pedimos, ó Pai eterno, que nos ilumines a mente e o coração, para que tenhamos uma percepção realista de nossos pecados. Porque de Ti procede não apenas o perdão dos nossos pecados, de Ti procede também a própria consciência deles. Pois, Senhor, esquadrinha os nossos corações e as nossas mentes, para que se desvele a nós, se revele a nós de modo nítido tudo quanto em nosso agir, em nosso omitir, em nosso pensar e falar, se manifestam ações contrárias à vocação que Tu nos fizeste. E dá-nos a graça, Senhor, de tomando isso de frente, encarando isso como de fato é, possamos renunciar ao pecado por amor a Ti, em louvor do Teu nome, para ter-Te mais intimamente, mais proximamente. E assim, Senhor, recebendo o Teu perdão que clamamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, possamos andar sobre a face desta terra como bons amigos, como um pai e um filho, como pessoas em íntima relação, e que desta relação frua em nós a sabedoria, a paz, a quietude interior de quem se sabe perdoado, de quem se sabe amado, de quem se sabe recebido em Tua Santa Comunhão. É isso que Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.
Amém. Que essa seja a sensação de todos nós, meus irmãos, que de fato experimentemos o perdão do Senhor e permita agora que com humildade e com fé eu possa te dizer, você que comigo fez esta oração simples de confissão de pecados, que de fato estão perdoados os teus pecados, estão banidos de tua vida toda a culpa e todo o medo decorrente dos erros que você cometeu. É muito importante que confessemos os nossos pecados a Deus, mas é tão importante quanto que creiamos na sua ação misericordiosa para nos perdoar os pecados. Meus irmãos, hoje é o dia 31 de outubro de 2021. Dia 31 de outubro de 2021. E nós nos lembramos, como fazemos todo ano, do dia 31 de outubro de 1517, quando um frade agostiniano chamado Martinho Lutero, que era professor da Universidade de Wittenberg, fixou nas portas da capela de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, erros da Igreja. Assim dá-se o tom daquele movimento que é deflagrado no dia 31 de outubro e é no mundo todo lembrado como a Reforma Protestante. Essa expressão, Reforma Protestante, pode, em grande medida, decorrer do fato de que as 95 teses de Lutero são um protesto, são um clamor, são uma denúncia contra erros que a Igreja efetivamente estava praticando. Este movimento de Lutero, obviamente, não agradou à Cúria Romana, às autoridades da Igreja, que o ameaçaram com atos disciplinares e instauraram um tribunal eclesiástico contra ele, onde ele foi julgado e reafirmou as suas crenças e confissões. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a Reforma Protestante. E eu gostaria de começar lendo dois textos bíblicos que foram extremamente importantes na Reforma e na reflexão que decorreu da Reforma. Daqui a pouco eu vou convidar para estar conosco, para que nós possamos conversar, o reverendo Gessione, que é professor de História e também pastor de nossa diocese, a Diocese Anglicana do Recife, e nós transformaremos este nosso encontro com uma conversa que eu espero seja instrutiva, elucidativa a todos nós. Mas comecemos pela Bíblia, pela palavra do Senhor, e o primeiro texto a ser referido é o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Assim é que está dito nesta carta de Paulo aos irmãos que moravam em Roma. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há 4 expressões que aparecem na teologia paulina, neste texto que eu acabo de ler, que são extremamente caras para o movimento chamado de Reforma Protestante. A primeira expressão é a expressão justificados. A palavra justificados é diferente da palavra justo. Segundo a teologia reformada, nós não somos justos. Justo é aquele que age retamente. Nós somos justificados. E qual a diferença entre ser justo e ser justificado? Ser justificado é quando a justiça de outro é atribuída a nós. É a justiça de Cristo que nos é atribuída. Portanto, nós não somos justos, somos justificados, porque Ele, tendo sido justo e sendo justo, por amor, atribuiu a nós, imputou
imputou-nos a sua justiça. E o caminho, o instrumento que Cristo utiliza para essa transmissão de sua justiça a nós é a fé. Por isso é que a expressão diz assim: justificados, pois, mediante a fé, por meio da fé. A fé é um instrumento, é o canal, é o caminho pelo qual a justiça de Deus é atribuída a nós. Portanto, aqui, ao lembrar esse texto, os reformadores queriam estabelecer essa distinção entre uma justificação que não vem das obras, portanto, não depende de doações volumosas às igrejas, como eram demandadas naquele período e ainda hoje. Também não vai decorrer de atos de misericórdia, como ajudar os pobres ou coisas. Tudo isso é bom, né? Tanto a ajuda aos pobres, quanto também a manutenção da obra do Senhor. Tudo isso não é algo reprovável, mas isso não é a fonte de nossa justificação. A fonte de nossa justificação, segundo a Escritura, é o amor de Deus, que chega até nós por fé. E aí o que é que a justificação nos dá? É o terceiro elemento. Temos paz com Deus. Estamos pacificados. A nossa relação com Deus não é mais uma relação de rebeldia, é uma relação de amor. Então, justificados, pois, mediante a fé, chegamos a que situação? A que estado nós chegamos, que alcançamos? A paz com Deus. E aí o apóstolo Paulo diz: somos justificados pela fé, e o que é que o Senhor nos dá? Por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E a quarta expressão é esta, graça, né? Então a primeira expressão é justificados, a segunda expressão é fé, mediante a fé, a terceira expressão é paz com Deus, e agora a quarta e última expressão que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento é a expressão graça. Graça tem sido traduzido naturalmente, frequentemente, por favor, como favor imerecido, né? Graça é o fato de que Deus não nos concede a justificação porque merecêssemos ser justificados, mas porque Ele nos amou gratuitamente. Daí a expressão graça. Um outro texto que merece a nossa referência, e antes de chamar o reverendo Gessione, eu gostaria de ler, é esse que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, que segue o mesmo diapasão da teologia paulina que vimos. Porque pela graça, versículo 8, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa vocação para o bem, que é uma das características que vão nos marcar. Cláudia, qual é a terceira? A primeira é justificados, a segunda é mediante a fé, a terceira é temos paz com Deus. Paz com Deus. É essa condição a que a fé nos conduz e a justificação nos permite. E a quarta expressão é a expressão graça, graça de Deus, favor imerecido. Muito bem, vou tentar aqui chamar o nosso irmão Gessione para a gente começar aqui uma conversa, quem sabe. Gessione, se você conseguir aí falar, me chamar aqui, eu estou um pouco... Deixa eu ver aqui se eu consigo começar. Acho que foi agora, vamos ver aí. E para você o convite. Ou se está chegando. Ô, meu irmão. Meu irmão, paz e bem, grande alegria recebê-lo aqui no nosso encontro da Santíssima Trindade, tê-lo aqui conosco. Estou aqui readequando o vídeo para essa
nova formatação. Meu irmão, quero lhe acolher em nome de nosso pároco, também seu amigo, Dom Filadelfo Oliveira, que está conosco aqui e que nos recebe. Gessione, eu queria que você nos falasse, assim, ainda que brevemente, sobre que leitura você faz acerca deste movimento chamado de Reforma Protestante, abordando duas questões centrais. A primeira questão é: qual a causa da reforma? Qual a causa da reforma? Em segundo lugar, a reforma foi uma ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana? Ela pretendia ser, desde o início, um movimento de ruptura, ou foi algo que acabou sendo construído historicamente por outros interesses? Reformadores como Lutero, por exemplo, queriam fundar uma outra igreja. Então fala um pouco sobre isso, Gessione, já recebendo aí a saudação de nossa maninha Cláudia, lá da nossa terceira ordem de São Francisco. Amém. Acolher aí alguns irmãos e irmãs que estão aí, o Ronaldo, que eu sei que é de Minas Gerais, é meu amigo que está aqui, e outros que vão chegando aí. Meu querido Marco Aurélio, meus queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesta manhã de 504 anos daquele evento memorável que foi a reforma religiosa. Sabe, Marco Aurélio, esse é o tema que eu mais gosto de dar aula. Não é à toa que meu primeiro livro, Paz e Bem, Kaline, nossa noiva, é o tema que eu escrevi meu primeiro livro, né, sobre a reforma anglicana. Mas você tentar ser bem sintético e didático, como professor e também como servo de Deus aqui. Primeiro, falar de causas. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas, quando leem os livros de história, isso aconteceu comigo também quando lia, a gente acaba achando que a reforma religiosa ou a reforma protestante, como ficou conhecida, ela foi digamos assim, um movimento que ocorreu por causas mais pessoais do que teológicas, ou então somente por aspectos políticos e econômicos, desprezando o teológico, o social. E para o historiador é tudo. Tudo é importante, né? Não só o religioso, não só o social, não só o político, não só o econômico. Então se dizia o seguinte, que eu imaginava que era assim, né? Quando eu era católico romano, que a reforma tinha ocorrido por dois motivos, basicamente. Três, né? Um padre que queria se casar, né? Lutero foi esse padre que queria casar e casou com a freira, né? No final de sua vida, né? Inclusive o nome de Catarina Vambora, né? Que ele teria dito, vamos embora, e ela pulou o muro do convento e foi embora com ele. Por causa de um advogado, né? De um teólogo, né? Que defendia o capitalismo. Então ele criou uma religião que fosse adequada para a burguesia ganhar muito dinheiro, né? E por causa de um rei que queria se separar de uma mulher para casar de novo. Então eu resumi a reforma, no meu entendimento antigo, a esses três coisas, ou seja, assuntos de alcova, né? Assuntos de vida doméstica, privada. Depois, me aprofundando sobre o tema, Martor, Ronaldo, eu passei a entender o seguinte: a reforma teve uma causa inicialmente, eminentemente espiritual, porque Martinho Lutero era um homem que buscava muito a Deus e era muito atormentado com essa coisa do pecado, e quando ele foi à Bíblia, ele encontrou que o justo viverá pela fé, né? Romanos 1,17, complementando os dois textos que você citou. Então, primeiro era essa questão do perdão dos pecados. Naquela época, as pessoas se preocupavam muito com isso, né? Hoje já não tanto mais. Segundo ponto, claro que a reforma teve causas sociais, como, por exemplo, a ascensão da burguesia, né? E a crise da nobreza. Causas políticas, como o absolutismo, que estava em ascensão, no meio daquele regime feudal ainda que se vivia. Causas econômicas também, né? Porque o lucrar era pecado, né? Por incrível que pareça, né? Lucrar era pecado, e a reforma criou uma teologia que diz, não é pecado trabalhar, não é pecado ganhar o seu dinheiro com dignidade e honestidade, né? E, basicamente, as causas que acontecem, política, econômica, social e religiosa, né? Se eu conseguir ser claro. Sim, na minha primeira... eu acho que é muito importante que nós entendamos que
o século XVI, né, a reforma acontece nos primeiros anos do século XVI, no primeiro quartel do século XVI. E ela vem já desde o século XV, com figuras que são os pré-reformadores, né, e que nos são caros, como John Hus, Wycliffe, são pensadores que vêm se levantando contra abusos da igreja, né? Então, mas ela acontece nesse final da estrutura do feudalismo, né? O feudalismo que dividira a Europa e que organizara a Europa durante praticamente 800 anos, desde o final do Império romano, não é? do Sacro Império Romano. Então, a Europa se organizou de forma feudal. Contudo, o que é que acontece a partir do século XIII, a partir do século, inclusive Portugal tendo um papel de destaque, sendo um dos primeiros estados nacionais a se organizar, é que esses feudos foram se transformando naquilo que viemos a conhecer como os estados nacionais. Nós, por exemplo, as pessoas não acreditam quando a gente diz isso, né, Gessione, que não existia Itália na Idade Média, não existia Alemanha na Idade Média, mesmo Inglaterra não existia propriamente, porque França, tudo isso, a organização que marcou era primeiro das cidades-estado, depois as organizações agropecuárias dos feudos, e é somente a partir do século XIII a gente vai percebendo o crescimento dos feudos até o nascimento dos estados nacionais. Mas havia uma presença que era a presença do clero, ou da igreja, dentro dos feudos e, portanto, dentro dos estados nacionais. Os príncipes que se afirmaram a partir desse período, eles queriam o poder do senhor feudal, que é um poder absoluto. Mas esse poder, ele estava adstrito, preso ao reconhecimento de sua legitimidade pelo Papa. Então, a igreja havia se espalhado pelo mundo todo e ganhado extrema força, e a igreja tinha uma hierarquia unificada. Essa, para mim, é uma questão importante, Gessione. Os feudos, os principados, eles eram relativamente autônomos, mas a igreja não era autônoma. A igreja era organizada e mantida sob o controle de bispos e, em última instância, pela figura papal, que, via de regra, estava em Roma, mas durante o exílio babilônico, não é, esteve também na França, em Avignon e outros lugares, protegida, né, de certas incertezas políticas. Então, a reforma protestante carrega esse elemento político, que é o desejo dos reis ou dos príncipes europeus de terem uma igreja da qual fossem senhores absolutos. E eu acho que essa é a questão fundamental, né? Eu acho que Henrique VIII, que morreu católico, né, nunca abdicou da sua catolicidade, muito embora tenha sido afastado pelo Papa e sofrido as sanções e tal, mas essas figuras, elas são figuras eminentemente que desejam uma igreja que esteja sob o controle daquele que era o senhor feudal e agora é o príncipe, e agora é o rei. A mesma coisa acontece na Alemanha, né? A Alemanha só pode se tornar luterana porque os príncipes alemães ampararam Lutero, impedindo que ele morresse em primeiro lugar, que fosse queimado, e em segundo lugar, dando aso, dando espaço para que ele pudesse não apenas continuar seu ministério, mas difundir os seus pensamentos. Acontece a mesma coisa em Genebra, na Suíça, com o João Calvino, com o Guilherme Farel, que o convida a permanecer em Genebra e realizar a reforma. E é muito importante a reforma porque lá na Suíça, porque traz muitos elementos que a gente vai poder discutir daqui a pouco. Queria perguntar a você uma questão. Tem a segunda ainda, Marco. Eu ainda tenho que responder a segunda ainda. Você quer jogar a terceira? Vai lá, Gessione. Diz aí.
Olha, você citou pessoas muito importantes, né? Especialmente para nós anglicanos, né? A gente sabe que o Henrique VIII acabou sendo o mais famoso, né? Da reforma anglicana, mas nomes como o padre e professor de Oxford, né? John Wycliffe, jamais pode ser esquecido. Ele é a estrela da manhã da reforma. Até porque antes de Lutero nascer, ele já defendia algumas coisas que para nós anglicanos é muito caro. A primeira delas, hoje eu estava celebrando, a possibilidade de você ser um reverendo, um padre, um pastor e poder se casar, e poder ser pai, e poder ter família, né? Isso é uma conquista da reforma. Né? A segunda, não menos importante, é a tradução da Bíblia, né? É a Bíblia na língua do povo. É qualquer cristão poder ler a Bíblia, não somente quem era padre, ou freira, ou bispo, né? A terceira, a oração litúrgica na língua do povo, no vernáculo, né? O livro de oração comum. Eu estou aqui com o de Portugal, da igreja que tem um nome muito interessante, Martão. Igreja Católica Apostólica Evangélica, né? O nome da igreja lusitana, né? E também, claro, que o bispo local tivesse autoridade, não somente o Papa. E aí eu digo o seguinte, Mitiano, um grande abraço. Uma psicóloga amiga nossa. A reforma, ela não tinha um objetivo de ruptura. Reforma, ou seja, consertar algumas coisas que estavam erradas na igreja medieval, especialmente a questão da venda das indulgências, que foi o toque, né? Mas depois essas outras coisas que eu citei. Mas ela acabou, por um processo histórico, político de interesse, acabou gerando várias rupturas. Não foi somente uma ruptura, foram várias, né? Até os historiadores hoje não falam de reforma protestante, de reformas protestantes no plural, né? Porque foram várias. E a continuidade, só que na história a gente aprendeu que, mesmo na ruptura, há continuidade. Uhum. Essa continuidade de elementos da tradição católica permite que eu e você sejamos, por exemplo, filhos de um reformador que não rompeu com a igreja, que foi Francisco de Assis, né? Possamos reconhecer, né, o diálogo ecumênico como algo muito importante, que o protestantismo ele não cria o cristianismo, né? O Espírito Santo não entra de férias quando Constantino assume o poder da igreja e só volta no século XVI. Ele continua agindo em todas as igrejas, não só do Ocidente, do Oriente, como a igreja ortodoxa. Obrigado. Isso mesmo, Gessione, acho muito interessante isso. Você colocar isso de modo tão preciso, que nós entendemos que a igreja do Senhor, ela não sofreu solução de continuidade. Por mais distante que a igreja tenha caminhado do ensino de Cristo a partir de Constantino, ela sempre permaneceu, ela sempre teve um remanescente fiel. Um grupo de irmãos e irmãs que, de fato, seguiram a radicalidade do ensino de Jesus, e a lembrança da figura de São Francisco e de Santa Clara é muito importante porque são, como você disse, reformadores muito antes da reforma, né? E nesse sentido, Gessione, me desculpe lhe dizer, eu acho que a reforma de São Francisco é muito mais radical que a reforma de Lutero e de Calvino. E eu digo isso porque a reforma de Francisco é mais radical que a reforma de Lutero e de Calvino por 3 razões. Em primeiro lugar, ela se dá como reforma de vida interior. Ela se dá como uma reforma da minha relação com Deus. Enquanto a reforma protestante do século XVI levantava bandeiras políticas, ideológicas, mas pouca mudança fez na vida pessoal, na relação íntima dos indivíduos com Deus, o franciscanismo, o movimento de reforma franciscana, é um movimento de conversão. É um movimento de conversão. Ou seja, o que nós vimos no franciscanismo não é uma adesão político-ideológica a um modelo proposto. É um movimento do Espírito Santo que leva à conversão de pessoas ao desapego, à vida simples, à vida fraterna. Então, esse é o primeiro elemento.
Em segundo lugar, a radicalidade da reforma franciscana me parece maior do que a da reforma protestante, porque a reforma de Francisco faz com que as pessoas renunciem ao que têm e que lhes oferece segurança. A reforma protestante, ninguém ficou mais pobre na reforma protestante. Ninguém perdeu coisa alguma. Pelo contrário, os príncipes se tornaram mais ricos, porque o dinheiro não ia mais para Roma, né? Os dízimos da igreja não iam mais. Agora ele controlava. Então, naturalmente, as igrejas, os bispos fiéis aos príncipes, se tornaram mais ricos e poderosos. Porque agora nós temos, para citar o nosso exemplo anglicano, nós temos o arcebispo de Cantuária como sendo o senhor da igreja, e tendo, né, a figura que a gente jamais pode esquecer, né, de Thomas Cranmer, né, que foi importante para a construção do nosso livro de oração comum, a nossa edição. Mas ele se tornando, na condição de arcebispo de Cantuária, é uma figura da maior importância, mas mais poderosa. Na reforma franciscana, as pessoas ficam pobres. Elas ficam pobres porque querem. É uma pobreza evangélica, eu gosto dessa expressão. Não é uma pobreza econômica de não ter, nem é uma pobreza desejada, é a pobreza evangélica. Então, por isso é que ela é mais radical, por isso é que ela é mais radical. E em terceiro lugar... Fala. Me dê só uma parte nessa segunda, porque quando você falou, na minha mente veio os anabatistas, aqueles camponeses que queriam uma igreja despojada de poder político e bens materiais, mas que infelizmente foram duplamente e duramente reprimidos, tanto pelos católicos romanos quanto pelas igrejas reformadas. A figura dos camponeses, dos anabatistas, que sofreram grande perseguição, como você disse, subscrita pelos protestantes. Lutero, por exemplo, concordou com a perseguição dos camponeses, né? Que queriam uma reforma mais radical, né? Eu acho que a reforma, a ideia, o modelo de vida dos camponeses, ele vai ser reeditado, e só num outro encontro para a gente conversar sobre isso, com a espiritualidade puritana. A espiritualidade puritana reedita o modelo de vida dos camponeses anabatistas do século XVI. Então isso vai voltar a eclodir no século XVIII, sobretudo os peregrinos, né, que colonizam os estados americanos, aquela espiritualidade puritana que está na base do nascimento dos Estados Unidos. Mas eu queria colocar, então, essa terceira dimensão da reforma franciscana, e que me parece ser mais radical do que... Porque, em primeiro lugar, é uma conversão espiritual, é um arrependimento. Em segundo lugar, é um desapego. Mas, em terceiro lugar, é uma renúncia à glória. Caramba! É uma renúncia à glória. Porque o protestantismo... Imagina o Calvino, né, que de repente, era um advogado semi-obscuro, e que, de repente, se torna pároco da Catedral de São Paulo, que se torna uma das figuras mais importantes de Genebra, sendo consultor do concílio que geria a cidade de Genebra. Quer dizer, então, há aqui uma glória. O próprio Lutero, que era um professor proeminente da Universidade de Wittenberg, se torna a grande figura da Alemanha. São Francisco, ele renunciou à glória. A glória, inclusive, do glorioso movimento que encabeçou. É verdade. Ao ponto, Arthur, de uma igreja receber o nome de um reformador, né? Igreja luterana, quer dizer, isso aí já é uma glória, né, sem tamanho. Pois é, e aí Francisco cria uma ordem que não se chama. E aí é importante que a gente diga aos nossos irmãos aqui que não existe uma ordem franciscana, não é, Gessione? Seria uma heresia chamar uma ordem de franciscanos, né? Na verdade, Francisco criou uma ordem chamada
de ordem dos irmãos caçulas, a ordem dos frades menores. E muitos assinam OFM, né? A Ordem dos Frades Menores. A primeira vez que eu vi essa expressão foi com meu mestre de minha alma, Leonardo Boff, que desde a década de 80, quando eu estava no seminário ainda, aprendi muito com Boff. E eu me lembro de Boff assinando sempre OFM, da Ordem dos Frades Menores. E depois a Ordem das Penitentes, né? Que é a Ordem das Clarissas, que a igreja que é tão apegada às individualidades acaba batizando com o nome das pessoas aquilo que eles não queriam que tivesse seu nome. Porque queriam que, desde sempre, fosse algo que glorificasse a Deus. Então, a reforma franciscana, quero lhe ouvir sobre isso. Me parece uma reforma mais importante, mais radical e menos valorizada. Assim como eu disse ontem, né, nas minhas redes sociais, que a igreja brasileira deve mais ao pentecostalismo que surgiu na Assembleia de Deus de Belém, né? A igreja brasileira deve mais a Belém do que a Wittenberg. Com certeza. Não, claro. A igreja protestante no Brasil deve mais a Belém do que a Wittenberg. E eu acho que a igreja cristã deve mais à reforma de Assis do que à reforma de Wittenberg. O que é que você me diz aí sobre isso, mano? Olha, eu quero, antes de falar, saudar o padre Jailson, da Igreja Vétero-Católica, o professor João Batista, da Jurema Sagrada, temos um juremeiro aqui, Martô. O Fabrício também fez um comentário muito importante sobre as terras da igreja, né, que o objetivo dos príncipes era tomar as terras. Tudo isso é verdade, meus irmãos, minhas irmãs. E assim, eu concordo contigo, sabe, Martô? Eu estava querendo falar e acabei não falando, porque a gente tem que ser bem sucinto, né, aqui nessa mídia, de uma cerimônia que ocorre até hoje, e que alguém espera que esteja próximo de ocorrer de novo, que é a coroação do rei ou da rainha da Inglaterra, né? Que com certeza será do rei, não da rainha, já que quem está na sucessão é o príncipe Charles e o príncipe William. Então, veja, apenas mudou o quê? No lugar do bispo de Roma, do Papa, coroar a rainha ou o rei da Inglaterra, o arcebispo de Cantuária coroa. Claro que o poder está na rainha e não no arcebispo, mas é muita pompa, é muita glória, né? Como você falou aí. E eu acho que o Francisco, realmente, Engraçado, Marco, eu fui da Igreja Católica Romana durante 17 anos da minha vida. Fui da Legião de Maria, fui missionário, fundei grupo de jovens, catequista de crisma, fiz vocacionado para ser padre, mas eu vim conhecer Francisco na Igreja Anglicana, né? Ele não era tão falado. Eu acho que a reforma franciscana foi tão ampla, nem a Igreja Católica Romana conseguiu manter, mesmo criando a ordem, ela suplantou, né? Leonardo Boff, que você citou aí, certa ocasião, numa palestra que eu estava presente, ele disse o seguinte: olha, na Europa tem pessoas que não congregam em nenhuma igreja, mas se inspiram tanto em Francisco, e quando elas vão fazer caridade, elas botam um hábito marrom, para poder se sentir digno de fazer aquele gesto, né? Então, assim, realmente, o Francisco é mais desafiador. Por quê? Porque ele rompe sem romper. Ele rompe com maior devoção, com maior respeito ao Papa, com todos aqueles cuidados que ele tinha, para não ser herege, né? Mas a história conta que ele leu o Evangelho dos valdenses, ele teve acesso ao texto no vernáculo, né, que não em latim, e ali que impactou tanto a vida dele, aquela coisa que você disse. Ele fez uma loucura. Ele resolveu tentar praticar o Evangelho. Isso me leva, Gessione, a uma outra questão que, para mim, é a mais importante para a nossa discussão de hoje. É a seguinte questão, Gessione. A palavra reforma, eu acho uma palavra complicada por duas razões. Primeiro, porque reforma significa outra forma, nova forma. E a igreja não é forma, a igreja é missão. Então, pensar em uma reforma quer dizer
Vamos dar uma outra forma à igreja, uma nova forma à igreja, ou vamos consertar a igreja naquilo que ela está quebrada? Então é um problema. E eu acho que a igreja não é. Então você tem mais uma ênfase na forma do que uma ênfase na essência. As coisas se manifestam enquanto forma e essência, mas eu acho que. Agora, a questão é a seguinte: hoje a gente precisa de uma reforma ou de uma regeneração da igreja? Ou seja, a igreja precisa de uma regenera, uma recriação, ou ela precisa de ser atualizada, de ser atualizada? Como é que o que é que a gente tem hoje, na realidade da igreja, como nós vivemos hoje, para aprender ou para pensar em termos de reforma e regeneração? Eu acredito muito, Martor, eu estava lendo sobre isso hoje pela manhã, num artigo de um irmão sobre a reforma de um reverendo, e ele dizia o seguinte: imagine contra o que Lutero protestaria hoje, né? Quais seriam as pautas que ele levantaria? Mas será que o seu protesto teria algum sentido hoje, num mundo tão pluralizado, num mundo com tantos grupos? Imagine 38 mil denominações cristãs reformadas, né? Fora as várias ortodoxas, católicas, independentes, novos movimentos religiosos, enfim. Um mundo totalmente com as mídias sociais, um mundo totalmente diferente daquele que você prega no castelo e todo mundo está sabendo, né? Ele ia ter que elevar 95 teses no Twitter, né? Nem cabem. Vai lá. E aí eu diria o seguinte, que realmente mais importante do que a gente ficar focando as nossas denominações, exaltando como se a nossa denominação fosse a melhor forma de igreja de Cristo, a gente deveria focar nessa reforma íntima, nessa intimidade com Deus. Eu acho que Lutero, que não quis que o nome da sua igreja se chamasse luterana, ele tinha essa intimidade com Deus, né? Tem uma frase que ele disse que eu acho fantástica: se a gente conseguisse viver isso, valeu a reforma. Ele diz o seguinte: nós temos que viver como se Jesus tivesse morrido ontem. Ontem. Ele morreu ontem. Né? Como se ele tivesse ressuscitado hoje. Hoje. E como se ele voltasse amanhã. Se a gente conseguisse viver essa dinâmica que ele diz, entender que Jesus morreu ontem, mas que a morte dele faz todo sentido para a minha vida, que o sacrifício dele é real e é verdadeiro, não somente pelo mundo inteiro, mas por mim, pelos meus pecados, pelos seus pecados, e nós sabemos o que nós fizemos na nossa vida passada, né? Saber que ele ressuscitou, que ele está vivo, ele não é um personagem da história, ele não precisa de uma estátua, ele não precisa de um ícone, ele não precisa de nada. Porque ele está vivo, a gente pode falar com ele, já falamos com ele hoje. E que ele voltará. Ele voltará para buscar a sua noiva. Não é um harém que ele vem buscar. Ele vem buscar a noiva, independente da placa que a gente coloca, independente se tem paramento, se não tem paramento, se tem terço, se não tem terço, se tem bispo de Roma, se tem bispo de Cantuária, se tem pastor, se tem... Nada disso vai fazer diferença. Aí sim, o conceito de Lutero é muito importante. A igreja é todo grupo de pessoas onde a palavra de Deus é pregada e os sacramentos são celebrados. Eu creio que é isso que a gente tem que buscar. Muito bem, Gessione. Eu queria, só para a gente concluir, fazer duas colocações. A gente vai ter um tempo de oração daqui a pouco. E a gente está acompanhando, viu? Karina está anotando aqui os pedidos de oração. Edila, a gente vai daqui a pouco orar por você e orar pelas questões que você levantou e que Karina estava aqui tomando nota. Eu queria dizer duas coisas. Eu queria dizer, em primeiro lugar, Mano, e meus irmãos e irmãs que estão conosco, que nós precisamos, hoje, né, como o Gessione está dizendo, atualizar a nossa vida com Deus. E ela precisa ser radicalizada. Radicalizada para se tornar mais semelhante ao Evangelho.
creio que um dos grandes legados do protestantismo, filho da Renascença, né, que é a volta às fontes. E a nossa fonte nem é o Novo Testamento. A nossa fonte é Jesus de Nazaré. E aquilo que de Amém. Jesus de Nazaré a gente pode encontrar nas Sagradas Escrituras. Né? Essa é a fonte fundamental. Voltar ao ensino e à vida de Jesus. Voltar à imitação de Cristo. E eu creio que se nós buscarmos isso, nos conscientizarmos disso, nós estaremos vivendo uma reforma interior, uma revolução interior, expressão de nossa regeneração, obra graciosa de Deus por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo. A segunda coisa que nós queremos, que eu gostaria de destacar, é que a verdadeira fé em Jesus, ela sempre convidou à dor, nunca à glória e ao gozo. Em todos os momentos da história, Gessione, eu encontro aqueles indivíduos cujo compromisso com Jesus era maior do que o compromisso com príncipes e com o Estado, experimentando o sofrimento, o julgamento, a incompreensão. Não é à toa que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa negar aos desejos que nós temos. E os desejos naturais que temos é o desejo de reconhecimento, de glória, de descanso, de paz, do conforto que a aprovação dos circunstantes pode dar. Então, negar-se a si mesmo e, em seguida, tomar a cruz, seguir Jesus nesse caminho, que é o caminho da vida de sofrimento, de sacrifícios. E isso não é como, por exemplo, em Santo Antão do Egito, né? Uma busca que a gente deseja, porque acha que não dá para... A dor é desejada, a dor é desejável. Mas a dor, ela vai ser expressão natural. Natural. Assim como eu, Gessione, talvez tenha passado na tua cabeça: eu não preciso de igreja, para seguir a minha fé, eu não preciso de crente, eu não preciso de gente, eu posso seguir a minha fé sem essas pessoas todas. E eu posso crer, fazer minhas orações, escrever meus livros e minhas reflexões. Eu só não posso servir a Deus sem servir ao próximo. Então, para servir a Deus é necessário amar o próximo. E esse próximo que se manifesta de várias formas, inclusive através da comunidade local. Então, é ali, na comunidade local, no serviço aos irmãos, na comunidade, através da comunidade, fora da comunidade, que nós somos crucificados. A gente vive, Gessione, como nas palavras finais do poema O Haver, de Vinícius de Moraes. Esse poema que fala sobre o que há, né, na vida, o que resta na vida. No finalzinho, vê que texto forte. Vinícius diz assim: resta essa fidelidade à mulher e ao seu tormento, esse abandono sem remissão à sua voragem insaciável. Resta esse eterno morrer na cruz de seus braços e esse eterno ressuscitar para ser recrucificado. Amém. Resta esse diálogo cotidiano com a morte, esse fascínio pelo momento a vir, quando emocionada, ela, a morte, né, me virá abrir a porta como uma velha amante, sem saber que é a minha mais nova namorada. Eita. É o Jaio ainda bom, né?
É o já e o ainda não, né? E outra... Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, a nossa vida de serviço ao Senhor será assim, um eterno ressuscitar para ser essa expressão perfeita de Vinícius. Esse eterno morrer na cruz de seus braços e esse eterno ressuscitar para ser recrucificado. Eu lembrei de Lázaro agora. Lembrei de Lázaro, né? Que ressuscitou e depois morreu de novo, né? Pois é, e ressuscita da dor, mas no nosso caso, né, segundo Jesus, né, é segui-lo nessa dimensão, né, nessa dimensão. E que Deus tenha compaixão de nós e nos renove o amor pelo seu reino. E que a todos que estão nos ouvindo aqui hoje, é possível amar a Deus sem servir ao próximo. Mas só é possível servir a Deus amando o próximo. Então, eu particularmente, várias vezes na minha vida sou tentado, e Karina que está aqui do meu lado, que me conhece, talvez seja a pessoa neste planeta que melhor me conheça, sabe como minha alma deseja fugir das pessoas e se refugiar num canto de livros. Mas eu tenho essa consciência profunda de que isso é a fuga da minha vocação. A fuga do chamado que Deus nos tem dado. Porque só é possível servir a Deus amando o próximo. E que o Senhor nos enche de graça e misericórdia. Gessione, mano, eu queria que você, daqui a pouco, nos colocasse aí uma palavra de oração. Já estamos chegando aqui a 1 hora da nossa live, né? Já são quase meio-dia. Eu queria... Foi rápido, foi rápido. Passaram-se 504 anos em 1 hora. Mais que isso, né? Mais que isso. Edila fez um pedido de oração, não sei se outras pessoas fizeram, tá? Mas Edila me disse que nos dias que ela está com medo porque sua filha vai casar e ainda não se vacinou. Eu queria sugerir que ela estimulasse fortemente a sua filha. Às vezes falar não resolve. Às vezes orar acaba sendo mais eficaz. E nós vamos interceder a Deus agora, pedindo pela filha de Edila, para que ela ganhe a consciência da necessidade da vacinação. E quantas pessoas no Brasil inteiro, a gente está vivendo esse momento de perplexidade, porque nós tivemos aquele momento triste em que as pessoas morriam porque não eram vacinadas. Hoje, mais de 90% das vítimas da Covid-19 tem a ver com não terem sido vacinadas, né? Ou não terem completado o ciclo vacinal inteiramente. Então, vamos pedir a Deus que abençoe a filha de Edila e que dê a ela o discernimento na importância, agora, aquilo que as palavras não podem fazer, que o Espírito Santo de Deus realize. Eu vou fazer essa oração e depois eu quero que você nos despeça, viu, Gessione, com uma bênção. E também agradeço a você, Gessione, sua participação em nome de nossa comunidade e em nome de nosso pároco, Dom Filadelfo. Quero pedir também a oração pelo ministro pastoral leigo, Rafael Julian, que deixou a paróquia da Virgem Maria e agora está morando e fazendo missão na Missão Maria Madalena, em João Pessoa, certo? E também pelo nosso ministro pastoral leigo, Odair Pena, que está num processo de preparação, de avaliação, para ser ordenado diácono na paróquia onde eu estou pároco. Então, pedir oração por essas duas pessoas, são muito especiais. Ó Deus eterno, nós te damos graças por aqueles irmãos e irmãs que ao longo de toda a história têm te servido com fé, com radicalidade, com integridade, têm te servido com lágrimas e sangue, têm te servido oferecendo-se a si mesmos como sacrifícios vivos e santos, agradáveis a ti. Nós queremos te pedir, Senhor, por tantas pessoas como a filha de Edila, que ainda não alcançaram o discernimento da importância do processo de vacinação, do cuidado pessoal, que tu, Senhor, os ilumines, Pai, para que não sejamos iludidos por discursos
que não correspondem à verdade. As vacinas há séculos têm sido instrumento de cura e de saúde. Que ajude-nos, Senhor, a perceber isso também agora, neste momento tão delicado. Nós queremos te render graças e consagrar no teu altar estes irmãos, ministros teus da tua palavra, que estão dando passos importantes para servir a tua igreja. E eles tenham a paciência da cruz, de saber que o serviço a ti é o oferecimento de suas vidas no processo de crucificação, ressuscitar e recrucificação. Dá-lhes a tua graça, é o que nós rogamos em nome de teu Filho Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Agradecer a Cláudia também pela sua mensagem, né? Ela colocou uma mensagem bem interessante. Em Cristo, na fé, pois a graça nos alcança da Escritura, dialogamos com os divergentes com amor e paciência. Isso promoverá a cura e libertação. Amém. Quer que eu faça a bênção? Faça a bênção, mano, para nós terminarmos. Fazer a bênção que São Francisco costumava dar aos seus confrades, seus irmãos, suas irmãs. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva para nós o seu olhar e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a sua paz e que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e nossas famílias, agora e para sempre. Amém. Amém. Paz e bem. Paz e bem, mano, e paz e bem a todas e todos que nos acompanharam neste domingo da Reforma. Espero que com a graça de Deus estejamos juntos na próxima semana para render glórias e louvar o nome do Senhor. Amém. Obrigado, Tony. Obrigado a você, e a todos que acompanharam.